Há cerca de 130 milhões de anos, vagava pela Europa um dinossauro caçador de peixes bem interessante, pois ele tinha em cada mão uma enorme garra afiada. Então meus amigos, se preparem, pois nesse vídeo iremos aprender tudo sobre o Baryonyx, o garra pesada europeu. Meu nome é João Eduardo e sejam muito bem-vindos a mais um Paleovida. Bora! O Baryonyx é um gênero de espinosaurídeo europeu que viveu durante a Idade Barremiana do início do Cretáceo, de 130 a 125 milhões de anos. E agora pessoal, venham comigo descobrir um pouco de tudo sobre as características dele. Em aparência, o Baryonyx era muito parecido com o Sucomimo, tanto que quando o Sucomimo foi descoberto pela primeira vez, pensava-se que ele era uma espécie africana de Baryonyx. Mas claro, depois de mais análises, descobriram que se tratava de gêneros diferentes. O Baryonyx media de 9 a 10 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava cerca de 2 toneladas. Provavelmente ele vivia às margens de lagos e rios, espreitando peixes e outros animais aquáticos. Ou seja, ele passava grande parte do dia próximo da água. E embora não seja descrito como um terópode verdadeiramente semiaquático, um estudo do ano passado revelou que ele tinha as características apropriadas para esse tal comportamento. Sua mandíbula era bastante alongada e estreita, e bem parecida com a de um crocodilo, além de repleta de dentes cônicos e delicadamente serrilhados. Tudo isso indica que o Baryonyx era um excelente caçador de peixes. E assim como em outros espinossaurídeos, ele também tinha uma crista triangular sobre os olhos, além de um pescoço alongado e menos curvado do que outros terópodes. Seus braços eram compridos e fortes, e possuíam uma garra curva e afiada no primeiro dedo das mãos, que mediam 31 centímetros, tanto que Baryonyx, em grego, significa garra pesada. Mas sabiam que essas garras poderiam ter sido bem maiores enquanto ele estava vivo? Tô lembrado não. Isso porque elas podem ter sido prolongadas por um revestimento de queratina, que é uma proteína fibrosa feita de aminoácidos, que está presente tanto nas unhas quanto no nosso cabelo. A função, ou as funções dessa garra, seriam para capturar e rasgar a carne das presas, das menores até as maiores. E além de peixes, ele pode ter se alimentado de carcaças de dinossauros, quando tivesse oportunidade. Mas por quem e quando ele foi descoberto? É isso que veremos adiante. E lá vamos nós! O paleontólogo amador William Walker descobriu o primeiro fóssil de Baryonyx em janeiro de 1983, em uma pedreira no condado de Surrey, na Inglaterra. Tanto que o epiteto específico, Walkeri, homenageia seu descobridor. E sabiam que ele é o espinossaurídeo mais completo que se conhece? E também um dos terópodes mais completos do Reino Unido? Não! O genro de Walker posteriormente levou os fósseis do Baryonyx para o Museu de História Natural de Londres, onde foi examinado pelos paleontólogos britânicos Alan Jack Cherrig e Angela Milner, que o identificaram como pertencente a um dinossauro terópode. E mais, o fóssil de Walker continha vestígios de um peixe Shenxia e os ossos de um jovem guanodonte, tudo isso na região do estômago. Outros achados na Espanha e em Portugal também foram atribuídos a esse dino. Curiosamente, a área em que descobriram o Baryonyx já era explorada há mais de 200 anos. Mas o que parece é que nunca ocorreu um achado parecido. E em 1986, Cherrig e Milner nomearam o novo gênero e a espécie de Baryonyx walkeri. Mas se ele é um espinosaurídeo, como ele é classificado nessa família? Tipo, ele tem relação com o próprio espinossauro? Vamos ver. Em sua descrição original, Cherrig e Milner usaram o Baryonyx para criar uma nova família de dinossauros terópodes, chamada Baryonychidae. Eles descobriram que o Baryonyx era diferente de qualquer outro grupo de terópodes conhecido, e consideraram a possibilidade de que fosse um tecodonte, por ele ter características aparentemente primitivas, e observaram que a articulação entre a maxila e a pré-maxila era bem parecida com a do Dilophosauro, que inclusive tem vídeo no canal. E em 1988, o paleontólogo americano Gregory Poe afirmou que o espinossauro e o Baryonyx tinham semelhanças. E em 1997, eles concordaram que as famílias Baryonychidae e Spinosauridae estavam relacionadas, mas discordaram que a primeira família deveria se tornar um sinônimo, porque acharam que o Baryonyx, em comparação ao espinossauro, tinha se tornado um gênero melhor
para ser classificado em uma só família. E outro motivo é que eles não encontraram semelhanças o suficiente entre esses dois. E em 2004, Holtz e seus colegas finalmente listaram a, entre aspas, família E em 2004, Holtz e seus colegas finalmente listaram a, entre aspas, família Baryonychidae como um sinônimo da Spinosauridae. E descobertas da década de 90 trouxeram mais luz entre as relações do Baryonyx com outros espinosaurídeos. Tanto que em 1996, um fossil descoberto no Marrocos foi referido ao Spinosaurus. E no mesmo ano, os brasileiros Irritator e o Angaturama foram nomeados. E os dois africanos, Cristatosaurus e o Suchomimus, foram nomeados com base em fósseis descobertos no Níger em 98. E o grande paleontólogo Paul Sereno e seus colegas colocaram o Suchomimus e o Baryonyx na nova subfamília Baryonychini, dentro da Spinosauridae, e o Espinossauro e o Irritator foram colocados na subfamília Spinosaurine. Mas um estudo feito pelos paleontólogos brasileiros Marcos Salles e César Schultz descobriram que a subfamília Baryonychini não era bem suportada. Que deselegante! Pois uma vez que os dentes serrilhados pode ser uma característica ancestral entre os espinosaurídeos. Então, o Baryonyx era um membro basal da família Spinosauridae, dentro da Megalosauroidea. O habitat do Baryonyx fazia parte da formação Weald Clay e é descrito como um ambiente fluvial com rios, lagos e pântanos. Os dinossauros que dividiam o ambiente com o Baryonyx incluem ornitópodes, como o Mantellisaurus, o Iguanodonte e o Hypsilophodonte, e também com outros terópodes, como mais dois espinosaurídeos, o Rhiparovenator e o Ceratossucops. Também o enorme Neovenator, o Eutyrannus, o Aristosuchus, o Thecocoelurus, o Calamospondylus e o Ornithodesmus. Pequenos saurópodes como o Ornithopsis, o Eucamerotus e o Chondrosteosaurus estavam presentes nessa formação. Ah, e não posso esquecer do Ankylosaurídeo polacanto. Vocês sabiam que o Baryonyx originalmente deveria ter sido o antagonista do Jurassic Park 3? Não, nunca nem vi. Tanto que tinham até criado um logo fóssil com a imagem dele. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei tipo, será que daria certo? Porque pensem comigo, seria um espinosaurídeo de 9 metros que enfrentaria um tiranossauro. Então eles teriam que aumentar bastante seu tamanho para isso ocorrer, tipo, para peitar um T-Rex. Mas acho que não seria estranho eles aumentarem o tamanho do Baryonyx nesse filme, porque se fizeram isso com a Allosauro de Battle at Big Rock, por que não com ele? Mas no fim, o Baryonyx acabou sendo substituído pelo Espinossauro. Mas pelo menos ele ganhou uma referência enquanto o Alan e o Billy tentam classificar o Espino. Bom, ele foi substituído pelo Espinossauro, que é bem maior. Mas isso não o impediu de aparecer na trilogia Jurassic World. Na época do filme de 2015, existiam algumas imagens do Baryonyx. E eu fiquei tipo, nossa, esse dinossauro finalmente vai aparecer. Mas não. Só fui ver esse dino na franquia 3 anos depois, em Reino Ameaçado. E eu fiquei animado em vê-lo mostrando sua ferocidade no filme. Mas sua aparência não me agradou muito. Tipo, nessas imagens temos o Baryonyx do filme de 2015. E cara, esse é bem mais bonito e interessante. E bem mais fiel ao animal real. Agora o do Reino Ameaçado, não é que o visual dele é ruim, mas os produtores deixaram muito crocodilesco, sabe, com um focinho mais largo e achatado, e até uma couraça coberta de osteodermos, que lembra de um crocodilo. Mas tudo isso é minha opinião, beleza? Beleza! E eu preciso fazer uma menção honrosa ao Rudy, o colossal Baryonyx albino da Era do Gelo 3, que talvez foi ali que eu conheci esse dino. E curiosamente, ele não tem a enorme garra que faz jus ao significado de Baryonyx. Mas mesmo assim, que nostalgia. Então pessoal, gostaram de aprender tudo sobre o Baryonyx? E o que vocês acham da presença dele na franquia? Será que ele pode ser reaproveitado como um antagonista em um futuro filme? Só o futuro pode dizer, né? Mas então, se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado, vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aqui do canal. Fui!